Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar sobre o concurso da Polícia Civil de São Paulo, cargo aí de investigador e escrivão. Estamos na reta final, falta um pouco menos que um mês para a prova e eu quero trazer hoje para vocês um bate-papo sobre o que fazer agora na reta final e também uma análise que eu fiz do que vem caindo mais na banca VUNESP, nas provas policiais. Veja, eu sei que a internet está recheada de análises do que mais cai, eu até tenho essas análises aqui comigo, mas eu resolvi fazer a minha. E eu fiz lá alguns critérios para realizar essa análise da prova. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa prova. Né? Nós temos um mês e muita gente fica, puxa, o que eu faço? Cara, vai depender muito da situação sua. Né? Se você vai terminar o edital perto da prova, legal, eu acho que você tem que terminar o edital mesmo, essa ideia de eu não vou estudar tudo, não dá para estudar tudo, vou aplicar a lei de Pareto, vou pegar só... Cara, isso é uma conversa fiada que eu já há tempos eu bato em cima contra, principalmente nas novas provas aí policiais, você vai ver que as bancas às vezes pegam questões que a gente não imagina que iriam cair, que são questões que, como falam aí, de segunda mão, né? Questões que você fala, puxa, sério que eles pegaram esse artigo mesmo para cobrar? Então isso tem caído na prova. Mas isso não deslegitima que as bancas ainda apresentam tendências. Tem assuntos que são mais cobrados e outros que menos. Eu só não colocaria a vida de concurseiro à prova, não, vai cair isso, é isso que é a tendência da banca e não apostaria todas as minhas fichas nisso. Mas entre estudar uma matéria ou outra, eu, claro, daria preferência, estudaria mais as matérias que têm mais chance de cair. Eu acho que isso é muito mais saudável aí para o concurseiro. Então, se você não terminou ainda tudo, pelo menos estude aquilo que tem mais chance de cair. Então, entre interpretação de texto e, sei lá, uma matéria aí que tem pouca chance de cair, você estuda interpretação de texto, porque interpretação de texto certamente vai cair mais na tua prova. Agora, você que já estudou tudo, revisa. E, de preferência, revisar tudo, mas dando sempre ênfase. Aquilo que tem mais chance de cair, você dá mais ênfase. Mas nunca deixando algo de fora. Eu acho que esse é o princípio do concurseiro. Eu sempre estudei todo o edital e eu aconselho aos meus alunos, sobretudo na banca VUNESP. Aliás, eu falei um pouco sobre uma análise das últimas provas da banca VUNESP. Peguei as últimas provas, inclusive de concursos policiais. Peguei uma prova que ninguém comenta, que foi uma prova muito restrita da Polícia Militar para oficial, né? Um concurso interno. Então fiz uma análise, vou deixar até o card aqui para você também acompanhar algumas tendências dessa banca. Eu acho muito importante isso. Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui um arquivo com você do que mais tem caído nas últimas provas da VUNESP. Olha o filtro que eu fiz. Eu fiz o filtro lá no Tec Concursos. Lá é muito legal, muito confiável. E vai ser um filtro diferenciado do que tem por aí, do que mais cai na prova. Mas eu usei o filtro VUNESP e polícia. Na polícia eu tirei delegado. Tem gente que coloca delegado. Eu acho que delegado é uma prova que tem um outro nível, por ser uma prova jurídica. Então eu tirei o filtro delegado e deixei o resto. E daí eu cheguei nesses números aqui e eu vou deixar no meu canal do Telegram. Então aqui embaixo tem um canal Telegram gratuito, você não vai ter que pagar nada, não vai ter propaganda. Você entra lá e pode baixar e fica por lá porque a gente sempre está colocando os materiais muito legais lá. Então tá aqui o arquivo, eu vou abrir para vocês, vamos lá. Aí, estamos aqui, ó. Então, ó, português. A gente sabe que português é interpretação de texto, mas tem aqui concordância verbal e nominal, né? E aqui, ó, deixa eu só explicar. Então, aqui nós temos a quantidade de questões de português, nós temos 1.130 questões analisadas, que representa 21,78% das provas, né? Português sempre com peso muito grande nos concursos policiais e da VUNESP. E dentro desses 21,78%, 7,23% representa interpretação de texto, tá? É só fazer a ligação aqui, não está bem certinho, mas ó, 7,23%, concordância verbal e nominal 1,35% e assim por diante. Então, é muito interessante você depois fazer teu filtro aí no site de questões e tentar ver o que são essas questões de reescrita de frases, o que são essas questões de sinônimo e parônimo
e antônimo, sobretudo em português, que cada banca tem seu jeito de cobrar. Eu acho que português, junto com raciocínio lógico, é a parte que as questões tomam mais importância, né? Você tem que entender muito o jeito da banca cobrar. Uma coisa é você fazer CESP, outra coisa é VUNESP, outra coisa é FCC. São bem diferentes. Você tem que entender muito o jeito da banca cobrar. Então, pelo amor de Deus, faça português com exercícios, sempre por meio de exercícios. Beleza? Então, aqui tem tudo, não vou ler todos, mas tem aqui desde a da mais cobrada, né, que é a interpretação de texto, até a menos cobrada, que é a acentuação aqui com 4 questões, tá? Nem sempre isso daqui é preciso, tá? É importante essa honestidade. Mas eu gosto muito dos filtros do site de questões porque eles trazem muita coisa. Pessoal, eu tô vendo aqui que eu tô com como se tivesse levado uma porrada. Não estou apanhando da minha esposa, tampouco foi uma confusão de carnaval. Foi apenas um tobogã que eu resolvi descer de frente, o que não aconselho para ninguém, beleza? Vamos lá, informática? Informática, aqui ele fez uma divisão que é diferente de outras análises, mas ela é muito interessante, porque ela colocou aqui, ó, por exemplo, Windows 7. Então, Windows 7 foram 70 questões, depois Excel, Word. Veja como a VUNESP tem uma característica de cobrar aí os programas, de cobrar seja o Windows, seja os editores de texto, as planilhas. Então, bem interessante. Claro que algumas coisas, se você juntar, elas vão somar junto, né? O Excel 2010, 2016, mas considere isso para você estudar principalmente esses pontos. É interessante em informática você entender que algumas coisas, por exemplo, aqui ele coloca alguns programas ou algumas coisas mais novas, como Windows 10. Pô, Windows 10 é mais recente, então não tem como cair tanto. Então, considere essas questões, né? O Google Chrome também é um programa que não é antigo, né? Então, claro que você tem que considerar isso no Windows, tá? Direito constitucional. Cara, se você não estudar o artigo 5º, você tá pisando feio na bola, né? O artigo 5º é o artigo mais importante da Constituição e talvez do direito, né? Então, ele cai muito, ele é muito grande e você tem que saber ele de cor. É uma tendência dos concursos cobrar. Mas eu acho aqui importante ressaltar uma característica dos concursos, sobretudo para você que não vai ter tempo de estudar tudo. Pense em fazer suas escolhas do que você vai estudar, não pela ordem do teu material, do teu PDF, mas sim pelo custo-benefício. Olha que o artigo 1º a 4º cai bastante, são artigos bem simples e bem fáceis de decorar, diferente, por exemplo, do artigo 5º, que tem muita coisa para decorar. E o custo-benefício é legal, então você tem que pensar muito o custo-benefício. O que é o custo? É a dificuldade, o tempo que você vai gastar. O que é o benefício? É o quanto que pode cair. Então, olha o custo, olha o benefício e estuda as coisas com custo-benefício alto, que são fáceis de aprender, você vai aprender em pouco tempo e que caem muito na prova. Então, eu estudaria o artigo 1º ao 4º se eu tivesse pouco tempo, seja para estudar, seja para revisar, né? Segurança pública é outra coisa. Pô, 144 é tranquilíssimo. Então, o custo-benefício é muito, muito bom. Então, pensa muito nisso na hora de você fazer suas escolhas. Eu tentei tirar algumas coisas que não caem nessa prova. Talvez tenha ficado uma ou outra. Então, dei uma olhada também frente ao edital, tá? Mas eu tentei tirar várias coisas que não cairiam na prova. Mas eu vi aqui que alguma coisa pode ter ficado, tá bom? Criminologia. Então, veja, ele trabalha bastante com conceito, objeto e vitimologia. Então, também dá uma pegada muito forte nisso daí. Legislação penal, processual penal. Veja que alguma coisa aqui pode ser contaminada pelo tipo de prova. Então, você pode, às vezes, ter uma prova lá que, sei lá, dá uma ênfase em alguma matéria ou em outra, mas é sempre importante a gente olhar aqui esses percentuais, tá bom? Mas, ó, tem crimes do Código de Trânsito, crimes de tortura. Então, interessante você verificar. E aqui eu coloquei uma observação, que a lei de acesso à informação, dentro do TEC Concurso, ele está lá em direito administrativo e tinha muitas questões, 18 questões. E ela está classificada aqui na prova, né, como uma legislação especial. Então, dá uma olhada nisso. Direito penal, olha que bacana, a banca VUNESP, ela tem uma característica de cobrar muito as questões referentes aos crimes especificamente. Então, você vai ver aqui homicídio, lesão corporal, mas eu fiz um vídeo, vou deixar até no final aqui o
no final desse vídeo aqui, o vídeo para você acessar, de algumas tendências. Os caras vêm cobrando em algumas provas aí uns crimes bem específicos e novos, né? Então, fique atento a todas as coisas novas, mas especialmente a esses crimes aqui. E dentro aqui a gente vê alguma coisa da parte geral do crime, tá? Nessa análise que eu tenho. Raciocínio lógico, então diagramas lógicos, proposições. Eu acho um pouco difícil entender o que eles querem em algumas coisas em raciocínio lógico, mas tem aqui a quantidade de exercício. Direito administrativo é administração indireta, com 8 questões. Regime disciplinar, ó, servidores municipais, eu até vou tirar isso daqui, tá? Porque não vem ao caso. E tem as leis específicas. Eu vou colocar aqui uma coisa, sempre as leis específicas, as leis de organização, você tem que estudar, né? Claro que eles não vão estar aqui que caíram em outras provas, porque essa análise ela é referente a todos os concursos policiais. Por exemplo, o VUNESP fez uma polícia civil fora do estado de São Paulo, mas sempre estuda as legislações estaduais, elas são uma tendência em provas. Há provas que o que mais se cobra são as legislações locais. Então, todo concurso dê sempre uma ênfase bacana em legislação local, até porque os outros candidatos não vão estar preparados aí, quem vem de outros concursos, eles estão carecas aí de estudar ato administrativo, por exemplo, né? Mas a legislação local está todo mundo meio igual, então é importante você estudar. Então, ó, ato administrativo, responsabilidade civil e outros assuntos, né? Direitos humanos, Declaração Universal, conceitos históricos, direitos humanos na Constituição, direito processual penal, inquérito, né? Pô, afinal, o policial civil vai trabalhar com inquérito policial, mas tem aqui outros pontos também. E é isso daí, pessoal. Vou deixar esse material gratuitamente para você no Telegram. Vai lá, baixa ele e lembra disso. Tenta dar uma ênfase nessas matérias que caem mais, mas não esquece de estudar todo o seu edital para você estar preparado se a banca não seguir as tendências. Eu vejo em penal, por exemplo, eles trazerem ali algumas coisas novas, né? Mas, por exemplo, constitucional, cair sempre o artigo 5º em algumas provas aí, só para ficar como exemplo. Beleza? Deixa aí nos comentários sua pergunta e bora estudar!